Olá, cursistas! Sejam bem-vindos ao curso de Pedagogia e ao estudo da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Para mim, é um prazer muito grande trabalhar com vocês a disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Meu nome é Elisângela Mesquita, sou pedagoga, pós-graduada em Educação à Distância, Alfabetização e Letramento e Educação Inclusiva. Coordenei durante 5 anos a Coordenadoria da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Atuei 7 anos como professora da Universidade Presidente Antônio Carlos. Sou professora efetiva da Educação Infantil há 24 anos e atualmente estou na Diretoria Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Espero que façamos um ótimo trabalho juntos. Penso que a educação é uma via de mão dupla, em que o que se ensina, logo se aprende. Portanto, pretendo, por meio da educação à distância, mediar o conhecimento e promover saberes e fazeres docentes. Quero parabenizá-los pela escolha ao fazer o curso de pedagogia. Esta é a ciência que estuda a educação, ou seja, o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, todas as formações ou profissões exercidas pelas pessoas na sociedade, em algum período da vida, contou com um professor. O professor é o único profissional que forma todos os outros profissionais. Pelas mãos de um professor, uma criança, um adolescente, um jovem, um idoso, percorrem uma trajetória de construção de saberes e fazeres que os acompanharão por toda a vida. Portanto, caros cursistas, percebam a importância do curso de pedagogia, pois tem o objetivo primordial de formar professores para atuarem na sociedade e promover, por meio destes, a formação de pessoas que atuarão como profissionais nas diferentes áreas de conhecimento e setores da vida. Então, convido todos vocês para juntos, com entusiasmo, responsabilidade e compromisso, de modo diligente, estudarmos sobre os fundamentos da educação infantil. Inicialmente, apresentarei a vocês o plano de ensino que consta a ementa da disciplina. Concepções de infância e crianças, base histórica do surgimento da infância e criança, bases legais da educação infantil no Brasil, formação integral para a infância, aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores. O processo de integração entre a educação infantil e o ensino fundamental. Temas de relevância para a compreensão dos processos que ocorrem na educação infantil. Formação do professor para a atuação na educação infantil e a importância do lúdico no processo para a aquisição das habilidades de leitura e escrita. O estudo dessa disciplina é muito importante para todos vocês, uma vez que aborda sobre os aspectos do desenvolvimento infantil e a formação do educador para atuar na educação infantil, que é a modalidade de ensino que abrange a faixa etária de 0 a 5 anos. Temos como objetivo geral analisar as concepções de infância e criança, a partir de uma base histórica do seu surgimento, alicerçadas nas bases legais da educação infantil no Brasil, favorecendo a formação do professor para a atuação na educação infantil, subsídios para o desenvolvimento integral da criança nos aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores, e a integração entre a educação infantil e o ensino fundamental. Agora apresentarei a vocês, resumidamente, os conteúdos que iremos estudar na disciplina Fundamentos da Educação Infantil. A unidade 1
trata do tema geral sobre as concepções, aspectos e perspectivas históricas, sociais sobre as infâncias. Nessa unidade, ao introduzirmos o tema, abordaremos sobre as concepções de infância, a partir do enfoque interdisciplinar, considerando a base histórica, biológica, psicológica, antropológica e sociológica da educação infantil, além de conhecer sobre as bases legais da educação infantil no contexto educacional brasileiro. Já na unidade 2, falaremos a respeito da perspectiva de formação integral para a infância. Estudaremos sobre as aprendizagens e o desenvolvimento na perspectiva da formação integral da criança, nos aspectos cognitivos, socioafetivos e psicomotores. E, na unidade 3, estudaremos sobre a formação profissional para a educação de crianças, especificamente no contexto da educação infantil, e a importância do lúdico no processo para a aquisição das habilidades de leitura e escrita. Utilizaremos como metodologia a aula expositiva dialogada, por meio das videoaulas, atividades práticas relacionadas ao curso, seminário, dinâmicas, fórum de discussão e chats. Agora, falaremos um pouco sobre a avaliação, ou seja, quais instrumentos e critérios serão utilizados para avaliá-los. A avaliação desempenha funções que a tornam indispensável no processo educativo. Sua função mais evidente é a pedagógica, que visa principalmente a verificação da sua aprendizagem e a identificação de suas necessidades para a melhoria do ensino. Vocês serão avaliados quanto ao comprometimento, assiduidade e realização das atividades propostas, através dos seguintes instrumentos, no valor total de 100 pontos. Participação no AVA, fórum e chats, 10 pontos. Atividades de aprendizagem, 10 pontos. Seminário temático presencial, 20 pontos. Avaliação online, 20 pontos. Avaliação presencial, 30 pontos. Autoavaliação, 10 pontos. Então, vamos iniciar os nossos estudos da unidade 1? A respeito das concepções de infância, faremos alguns questionamentos. Como foi a sua infância? Quando terminou a sua infância? Que fato marcou o término da sua infância? Que espaços e tempos utilizava em sua infância para brincar? Você brincava de quê? Brincava com quem? O que gostava de fazer? O que não gostava de fazer? Pois bem, cada um de nós vivenciou a sua infância das mais variadas formas. Você sabia que a ideia criança, enquanto ser social, demorou muitos séculos para ser reconhecida? Ela nem sempre existiu, concretamente na sociedade. Por exemplo, até os séculos XI e XII, a criança era vista como um ser sem importância e a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil e a partir de uma idade mínima, pois a partir do momento em que a criança poderia realizar algumas tarefas sozinhas, seria o momento da sua inclusão no mundo dos adultos, partilhando seus trabalhos e jogos. Antigamente, a ideia de infância estava ligada à ideia de dependência e só se saía da infância após conseguir certa independência para pequenas atividades. A ideia propagada por Felipe Arias, 1981, no século XIII, era a de que a criança era representada como um anjo, com uma aparência de adolescente, caracterizado por traços efeminados, representação de criança como se fosse um adulto em miniatura. Vejamos.
O século XVII foi marcado pela preocupação com o alto índice de mortalidade infantil, e este fator foi importante para que novos rumos fossem tomados em relação à preocupação com as crianças. Este foi um século decisivo para o surgimento do sentimento de infância. Em decorrência disso, podemos citar também a influência dos médicos higienistas, dos psicólogos, dos pedagogos, dos sociólogos, que buscaram atenuar as discussões sobre a infância e a criança. A esse respeito, surge o sentimento da infância, que não significa o mesmo que a afeição pelas crianças, correspondendo, na verdade, à consciência da particularidade infantil, ou seja, aquilo que distingue a criança do adulto e faz com que a criança seja considerada como adulto em potencial, dotada de capacidade de desenvolvimento. Ainda sobre a questão do sentimento de infância, Aries, 1981, destaca dois sentimentos que muito contribuíram para o desenvolvimento dessa tomada de consciência acerca da infância. O primeiro diz respeito à paparicação, que era um sentimento em que a criança, por sua ingenuidade, gentileza e graça, tornava-se uma fonte de distração e de relaxamento para os adultos. Esse sentimento era pertencente às mulheres, ou amas secas ou amas de leite, ou seja, aquelas que cuidavam da criança. O segundo diz respeito ao apego, o apego à infância e a sua particularidade não mais se exprimia somente por meio da distração e da brincadeira, mas também do interesse psicológico e da preocupação moral. Somente na Idade Moderna surge a concepção de uma faixa etária diferenciada, com interesses próprios e necessitando de uma formação específica. Essa mudança ocorreu devido a um acontecimento da época, a emergência de uma nova noção de família, centrada no núcleo unicelular, preocupado em manter sua privacidade, impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios internos e estimular o afeto entre os seus membros. Foi então, a partir do século XVIII, que surgiram outras perspectivas. Por exemplo, a criança de direitos, uma base legal de proteção e provisão de participação das crianças. Talvez você possa estar pensando que infância e criança têm o mesmo significado, mas conforme o dicionário Aurélio, criança é ser humano de pouca idade e infância está definida como um período de crescimento no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade. Na sua origem, o termo infância em latim é infans, que significa sem linguagem. Por isso, talvez as duas primeiras concepções de infância estariam ligadas à ideia do ser humano sem voz, sem ser considerada como sujeito de direitos, que pensa e interage com os outros e com o mundo. Entretanto, muito se discute se a documentação legal criada está de fato amparando as infâncias e as crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente define a criança como a pessoa até os 12 anos de idade incompletos. Desse modo, o significado genérico da infância está diretamente ligado às transformações sociais, culturais e econômicas da sociedade de um determinado tempo e lugar, que possui seus próprios sistemas de classes, de idade e seus sistemas de status e de papel social. Conforme Corazza, podemos perceber nos séculos XIX e XX o deflagrar de dois tipos de infância. A primeira, destinada à classe de crianças com menos oportunidades sociais, as crianças pobres, em que a sua rotina é marcada por grandes desigualdades, onde o trabalho infantil faz parte das suas infâncias, onde o batalhar a comida diária, as faz pedintes. As outras crianças pertencentes à classe social rica
desfrutam de um espaço tecnológico, de modo que seus quartos de dormir se transformaram em uma verdadeira lan house, de onde se comunicam com as outras pessoas e com o mundo via internet. Possuem uma infinidade de games, aparelhos celulares, vídeos, etc. O seu tempo é tomado por um tipo de atividade bastante diferenciado das outras crianças. Estão em aulas de inglês, dança, computação, natação, passeios em shopping, ou seja, possuem uma agenda superlotada que também as transformam em miniaturas de adultos, como eram tratadas em séculos anteriores. Vamos agora estudar um pouco sobre as bases legais de amparo, proteção e provisão da infância brasileira? Iniciando as nossas discussões, deparamos-nos com a educação da infância na República. Vamos nos deter a citar somente o que de fato aconteceu para a educação infantil. Outros fatores importantes também se vislumbraram nesta época, que foi marcada pelo acirramento dos movimentos de contestação e reivindicação iniciados nas décadas de 1910 e 1920, dos vários setores da população ao governo. Todas as camadas sociais pleiteavam seus direitos, entre eles a garantia de creche para as crianças, filhas dos trabalhadores. Já no período de 1930 a 1970, o então ministro da Educação e Saúde elaborou uma reforma de ensino pautada na estruturação da universidade e na reorganização do ensino secundário. Essa reforma nada fez em prol do ensino primário, consequentemente ignorou a educação infantil. Por parte da sociedade civil, um movimento criado por um grupo de educadores e intelectuais que vislumbravam uma reforma global de ensino em bases democráticas com vistas à renovação da educação, lançou em 1932 o Manifesto dos Pioneiros, documento que trazia em seu conteúdo os ideais de uma escola pública gratuita, obrigatória, bem como da laicidade do ensino e da coeducação dos sexos nas escolas. O item 8 desse documento se referia especificamente à criação de instituições de educação e assistência física e psíquica à criança em idade pré-escolar, até 6 anos, prevendo a organização de jardins de infância. Esse nível educativo foi mencionado também no item 10, que dava ênfase à necessidade de uma organização escolar unificada, que se estendesse da pré-escola até a universidade. Em 1935, a Prefeitura de São Paulo criou o Serviço Municipal de Jogos e Recreio, sendo instituídos os primeiros parques infantis. Esses abrigavam menores, uma vez que, por causa do crescimento do operariado urbano e do número de mulheres que trabalhavam em indústrias, não havia quem cuidasse das crianças em casa. No entanto, não podemos nos esquecer de que, mesmo que o principal objetivo da creche fosse atender aos filhos das mães trabalhadoras, o cotidiano refletia uma preocupação voltada menos a libertar a mulher para o trabalho e mais para reforçar seu lugar no lar e com os filhos, já que durante muito tempo a função da creche foi combater a pobreza e a mortalidade infantil. Na década de 50, houve iniciativas de efetivação de modelos compensatórios, alicerçados em princípios da psicologia desenvolvimentista. Nessa perspectiva, as instituições criadas tinham por pressuposto básico substituir as mães em processos de compensação de natureza física, mental, social e alimentar. Na década de 60, marcada pelos ideais escola-novistas, já havia uma preocupação de natureza pedagógica com as crianças. Algumas pesquisas apontavam para a importância da creche para as crianças menos favorecidas, uma vez que lhes franqueava a oportunidade de vivenciar experiências significativas ao seu desenvolvimento. Destacava-se ainda a importância dessa instituição
para a compensação de carências biopsicoculturais. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 4024, promulgada em 1961, em seu título 6, capítulo 1, artigos 23 e 24, citou a educação pré-primária, especificando que a educação para a criança menor de 6 anos seria ministrada em jardins de infância e escolas maternais, que se destinavam a menores de 7 anos e que as empresas que tinham em seu serviço mães de menores de 7 anos seriam estimuladas a organizar e manter, por iniciativa a própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-escolar. Essa lei não determina nenhuma obrigação por parte do poder público com relação à garantia de recursos para a educação infantil. Consequentemente, discursos de naturezas diversas, alicerçadas nas teorias da privação cultural, dominaram o espaço da educação infantil naquele momento. Isso gerou mudanças significativas nas creches, entre elas a inserção de profissionais diversos, tais como psicólogos, pedagogos, recreacionistas. No decorrer dos anos 1960, houve maior entrada desses tipos de profissionais, o que acabou por gerar mudanças na rotina das instituições de educação infantil. Passou-se a ter uma preocupação maior com o desenvolvimento das habilidades infantis, a organização do espaço, a inserção de atividades diversificadas, entre elas os jogos e brincadeiras, de tal modo que a criança não ficasse na ociosidade. Foi através de movimentos feministas iniciados na década de 1960 que a luta por creche surgiu com enfoque novo, diferentemente do da creche vista como um programa que atendesse à classe trabalhadora pobre. A ideia defendida foi a de que a creche estendesse seu atendimento a todas as mulheres, independentemente de sua necessidade de trabalho ou de classe econômica. Entretanto, a Lei nº 5.692, de 1971, que fixou as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus, foi vaga em relação à educação infantil, não tratando a questão como necessidade social e nem mesmo como política nacional. Já a educação infantil, da década de 80 aos dias atuais, as pesquisas realizadas indicam grande insatisfação sobre a situação da educação infantil no final da década de 1970 e início dos anos de 1980. O governo federal buscou responder a essas insatisfações, lançando em 1981 um Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, PROAP. Porém, o programa foi lançado sem a garantia de recursos destinado ao seu desenvolvimento. À medida em que a educação infantil foi se institucionalizando, você pode verificar que o foco de preocupação deixa de ser somente em sua dimensão quantitativa, passando a abranger também a qualitativa. O aumento de quantidade gerou um movimento de luta pela melhoria da qualidade. Análises dessa natureza passam a se destacar no âmbito das preocupações dos educadores, visto que a desigualdade quantitativa vem, pois, somar-se ao agravante da desigualdade qualitativa das oportunidades de educação infantil, oferecidas às diferentes classes sociais. Os debates em torno da educação infantil ampliaram-se para o âmbito nacional na década de 1980. Vários encontros foram promovidos com o intuito de desenvolver e difundir maior conhecimento sobre a criança e sobre as funções que a educação infantil deveria exercer para que realmente atendesse às reais necessidades da criança brasileira. Jobim, 1984, Didonné, 1984 e Kramer, 1985, preocupados com essa questão, deram ênfase maior em seus artigos às funções da educação infantil. Em 1997, o movimento nacional ocorrido em torno da questão criança e constituinte desempenhou também papel significativo na mudança de atitude em relação à educação infantil.
Desejou-se que a melhoria da qualidade educativa a ela atribuída sofresse alterações significativas. O movimento organizado pela defesa dos direitos da criança durante a Constituinte contribuiu enormemente para ampliar a consciência social sobre a importância de todos os direitos da criança, inclusive direito à educação a partir do nascimento. Esse movimento levou a um nível de consciência política muito importante, de sorte que conseguiu colocar esse nível de ensino como um dispositivo constitucional. A promulgação da Constituição Federal em 1988 gerou o encaminhamento de ações que propiciassem a elaboração das leis ordinárias, que viessem a regulamentar competências, deveres e direitos no âmbito da sociedade política e civil. Mais uma vez, segmentos da sociedade civil se organizaram, desempenhando papel decisivo na mobilização popular e na defesa dos princípios que deveriam nortear o capítulo da educação, em todos os seus níveis, no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96. Na última década do século XX, cria-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069 de 1990. Essa legislação foi considerada pelo Unicef uma das mais avançadas no contexto mundial. Em se tratando da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, apresenta uma reordenação do atendimento a eles à medida que tem por propósito oferecer-lhe condições efetivas de convívio familiar e social. Por iniciativa do MEC, em 1998, foi publicado o documento Subsídios para o credenciamento e o funcionamento das instituições de educação infantil. Essa publicação, organizada por conselheiros, representantes dos conselhos de educação de todos os estados e do Distrito Federal, com a participação de representantes da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, de membros convidados da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, de consultores e especialistas, sob a coordenação de dirigentes do MEC, contribuiu significativamente para a formulação de diretrizes e normas para a educação infantil no Brasil. Além disso, apontavam para a necessidade da criação de uma proposta pedagógica curricular para a área, considerada muito frágil na época. Essas discussões ganharam maior força no período de discussão e elaboração da LDB, Lei nº 9394/1996, quando já era possível visualizar a incorporação da educação infantil no sistema educacional. Foi nesse contexto que a Coordenação Geral de Educação Infantil, COED, buscou conhecer as propostas pedagógico-curriculares em curso nas diversas unidades da Federação e investigou os pressupostos em que se fundamentavam essas propostas, as diretrizes e os princípios que norteavam o processo no qual foram construídas e as informações sobre a prática do cotidiano dos estabelecimentos de educação infantil. Em 1998, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, no contexto da definição dos parâmetros curriculares nacionais que atendiam ao estabelecido no artigo 26 da LDB, em relação à necessidade de uma base nacional comum para os currículos. O referencial consiste num conjunto de referências e orientações pedagógicas, não se constituindo como base obrigatória a ação docente. Ao mesmo tempo em que o MEC elaborou o RECENEI, o Conselho Nacional de Educação definiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, DCNEI, com caráter mandatório e são fundamentos, princípios e procedimentos da educação básica do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as instituições de educação infantil dos sistemas brasileiros de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas.
Ambos os documentos têm subsidiado a elaboração das novas propostas pedagógicas das instituições de educação infantil. Vejamos alguns documentos. A Constituição Federal de 1988, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. Os documentos que tratam sobre o currículo na educação infantil. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular. Os 3 volumes dos referenciais curriculares para a educação infantil são: volume 1, Introdução, o volume 2, Formação... Professora, como retomar essa parte do slide? Volta. A ler? Aqui. Os 3 volumes dos referenciais curriculares para a educação infantil são: volume 1, Introdução, o volume 2, Formação Pessoal e Social, Identidade e Autonomia, e o volume 3, Conhecimento de Mundo, Movimento, Artes Visuais, Música, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. A Resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Tem por objetivo estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se às diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. Além das exigências dessas diretrizes, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal, atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. Já a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. E aí, gostaram do estudo dessa unidade? Nela estudamos as concepções de infância, criança e as bases legais da educação infantil no Brasil. Agora, discuta com o seu colega o conceito de infância e criança. Depois, compartilhe com a turma. Daqui a 10 minutos, a gente volta com a resposta. Até! Olá, vamos à resposta dessa atividade? Retomando um pouco o início da aula, o conceito de criança é ser humano de pouca idade. E infância está definida como um período de crescimento no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade. Também na sua origem, o termo infância, em latim, é infans, que significa sem linguagem, ou seja, ser humano sem voz, sem ser considerado como sujeito de direitos, que pensa e interage com os outros e com o mundo. Espero por você no fórum de discussão. Um forte abraço e até a próxima videoaula.